Oi, meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, eu me chamo Kirodara e hoje eu vou contar pra vocês uma coisa assim, que foi um momento muito especial da minha vida e que assim, eu me segurei o tempo todo pra não chorar e principalmente pra não desafinar, que foi quando eu cantei na igreja. Gente, esse momento foi um momento assim, sabe, canônico na minha vida, porque a minha ligação com a música sempre foi muito forte. Eu desde criança eu sempre gostei de inventar músicas, ou seja, de compor algumas eu escrevia, outras não. Às vezes só cantava e acabava esquecendo, ou então ficava cantando as músicas, né, que eu gostava, assim, que eu ouvia na rádio, em programas de TV e tudo mais. Não ri da minha cara, mas quando eu era criança, o meu sonho... Ai, gente, que vergonha. Mas eu vou contar, quando eu era criança, o meu sonho era ir num programa desse de auditório, tipo Raul Gil, coisa assim. Principalmente Raul Gil, porque tinha aquele quadro, sabe, das crianças cantando. E as pessoas sempre elogiavam eu cantando, sabe? Porque eu gostava de cantar pra minha família, pros meus amigos, em apresentações da escola. Então, assim, as minhas professoras, as pessoas, assim, sempre me incentivaram, sempre falaram que eu cantava bem e tal. Sendo que, ao mesmo tempo, eu sempre fui uma criança muito tímida. Então, assim, ao mesmo tempo que eu enchia o saco da minha mãe pra me levar num lugar desse, a minha mãe falava que, ok, quando você for um pouco mais velha e tal, porque não vai adiantar nada fazer essa movimentação toda pra conseguir te levar e chegar na hora você ficar, sei lá, com medo, ter uma crise de choro, acontecer alguma coisa, né, e você passa vergonha em público, né. E aí foi rolando e acabou que, gente, a minha mãe nunca me inscreveu em nada desse tipo. Mas, enfim, quando eu era adolescente, eu comecei a estudar música e tal por conta própria mesmo, comecei a ir atrás, né, de aula de música em locais que davam aula de música de graça, até porque eu não tinha condição financeira para pagar e tal. Enfim, eu já contei bastante pra vocês da minha relação com a música e como foi, como eu comecei a estudar e os locais que eu estudei música, inclusive, sendo que esse vídeo é pra focar em uma apresentação específica. E foi muito boa pra mim, sabe? Foi, assim, muito boa, porque foi uma apresentação de final de ano. Olha só quanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Foi uma apresentação, gente, já de final de ano, numa igreja que eu frequentava, que foi elogiada por um padre que eu gostava muito, com pessoas queridas assistindo, com pessoas que também faziam aula de música comigo. Então, assim, foi um momento muito mágico. Infelizmente, acabou acontecendo uma coisa chata, né? O meu relacionamento não tava bem, eu tava morando em outra cidade e a gente teve uma briga. E aí, por conta da briga e por conta de algumas... Eita, recebi notificação, cortou. Mas voltando aqui ao assunto, por conta da briga de algumas coisas que eu escutei, que eu fiquei muito chateada. Eu pedi pra pessoa, né, com quem eu tava me relacionando, não ir na minha apresentação na igreja. E a pessoa não foi, então ela não assistiu. E como eu não tinha, tipo assim, grandes amigos, eu não tinha intimidade muito com as pessoas e tal, eu fiquei sem foto, eu fiquei sem gravação do evento, eu não tive, tipo, como ter as imagens, entendeu? Do evento. Então, assim, isso foi uma coisa triste, né? Mas eu acho que eu devo focar na parte mais importante, que é a parte que eu consegui cantar, que é a parte que eu consegui me soltar, que é a parte que, mesmo emocionada com a letra de algumas músicas e tal, eu consegui, tipo, de fato, sabe? Cantar em público, que era uma coisa que já fazia muito tempo que eu não fazia, né? Porque eu cantava em público e tal quando eu era criança, depois de um período da minha adolescência, mas depois de escutar alguns comentários muito maldosos sobre a minha voz, sobre algumas coisas assim, dentro mesmo da área da música, eu fiquei muito desanimada, muito triste. Inclusive, gente, uma vez eu mandei um áudio pra uma pessoa, né, que era crush na época e, tipo, eu tava super apaixonadinha pela pessoa. E aí eu mandei uma música super fofinha, super carinhosa. Eu cantei Gatinha Manhosa do Roberto Carlos, não, do Erasmo Carlos. Quem conhece essa música sabe que essa música é a coisa assim mais linda. E o único comentário que eu recebi foi um áudio dizendo: você canta afinado, mas não é nenhuma Marisa Montes. E aí eu fiquei tipo... Eu pensei assim, ok, eu não enviei o vídeo pra pessoa analisar se eu canto bem ou canto mal. Era um vídeo que, tipo assim, a pessoa tava... era um áudio, né? Que eu mandei com o intuito de demonstrar carinho, até porque a pessoa tava triste no dia. Então eu quis animar a pessoa enviando uma demonstração de amor, assim, mais carinhosa, mais afetuosa. E a pessoa falou isso e foi um balde de água fria. E aí todas aquelas inseguranças que eu tive, assim, de alguns esporros que eu já tinha ganhado de professor de música, enfim, de um monte de coisa assim, foram ficando na minha cabeça ao ponto de eu ficar travada e de eu achar que eu não cantava bem o suficiente e, tipo assim, começar a me boicotar, sabe? Começar a me sabotar em todas as apresentações. Antes de me mudar pra essa outra cidade, eu passei um bom período estudando música numa igreja, né? Na paróquia, na Bom Jesus, né? Não sei se vocês conhecem. E aí eu estudei no prédio que tem no espaço, assim, no pátio da paróquia.
E, cara, tinha um pessoal, tipo assim, do coro mesmo, da paróquia e da outra igreja também que se reunia pra poder ensaiar, pra poder, sabe, cantar louvor e várias músicas lindas, assim, pra Deus. E eles me convidavam pra fazer parte e eu nunca fui porque eu não achava que eu era boa o suficiente. Eu achava que, nossa, o pessoal super afinado e tudo mais, eu vou, tipo, estragar a apresentação deles. Eu me sentia muito, muito insegura, até pra eu me soltar na aula de música. Detalhe, gente, aula de música que eu fazia, você podia fazer com mais pessoas assistindo a aula com você, ou você podia fazer sozinho. Sempre tinha alguém querendo fazer aula junto comigo. Eu fazia mais de uma aula, eu fazia aula de canto, eu tinha aula, como é que fala? Teoria musical nos intervalos, e eu também tava fazendo aula de violão nessa época e aprendendo um pouco de teclado também. Então sim, eu tava, tipo assim, totalmente focada ali no estudo e tal. E assim, cara, gente da aula de violão queria que eu fosse pra poder tocar com eles, principalmente em dia de apresentação, seja apresentação da igreja ou própria apresentação do pessoal de música, e eu sempre dava uma desculpa, ou que eu não podia ir, ou eu faltava, ou eu chegava atrasada, sempre alguma coisa assim. E acabava que eu não fazia parte, né? As apresentações que tiveram, eu não fiz nenhuma, nem das do meio do ano, né? Não participei dos recitais nem do meio do ano e nem do final do ano, né? Meu professor ficou muito chateado comigo, inclusive. Então, assim, foi uma forma pra mim de fazer as pazes comigo mesma, no sentido assim de caramba, sabe? Eu consegui cantar pra uma igreja assim lotada e eu consegui, sabe? E depois que eu consegui, que eu comemorei, que eu, né, comemorei com o pessoal e tal, eu chorei, gente, eu rezei e eu chorei bastante, assim, eu fiquei bem emocionada, até porque o padre elogiou a performance do pessoal, né, que cantou e tal, eu fiquei tipo, ai meu Deus, sabe? Eu fiquei pensando, gente, eu demorei tanto tempo a fazer isso por insegurança e tal, e agora a gente tá recebendo elogios lindos do padre, sabe, da igreja matriz, e das outras pessoas, né, que também frequentam, convidando a gente pra cantar mais vezes. Então, assim, eu vou me segurar agora, vamos chorar pra não estragar a maquiagem, né, porque eu quero gravar mais vídeo. Mas foi um momento muito emocionante, muito especial, né? Eu queria dividir esse momento com vocês, mas infelizmente, como eu disse, eu não tenho imagem, né, nem foto, nem vídeo. Mas eu acho que só o fato de eu estar contando esse acontecimento pra vocês, eu acho que já é uma coisa bem legal, assim. Porque é uma insegurança que eu tenho há bastante tempo. É uma coisa que eu amo fazer, é uma coisa que algumas pessoas com quem eu tive contato e tal, que viram a minha evolução, tipo, elogiam, mas ao mesmo tempo eu fico tipo, ai meu Deus, sabe? Então, esse é um dos motivos pelo qual eu posto pouquíssimos vídeos de música e não fico postando muito vídeo cantando, sabe? Inclusive, eu nunca tive coragem de fazer um vídeo cantando pra postar no YouTube, nem nada. Os vídeos que eu tenho de violão, de teclado, coisa assim, são vídeos que eu gravei pra enviar pro meu professor na época que eu fazia aula de música, sabe? Porque ele pedia que eu tocasse bastante em casa. E aí eu ia tocando pra ele, vendo a evolução, e aí eu enviando pra ele, porque a gente se via somente um dia na semana, né, pra cada instrumento e pra cada coisa e tal. E às vezes ele faltava, tinha alguns problemas de saúde, ou eu acabava tendo que faltar aula e tal. Então a forma da gente não ficar totalmente desconectado era eu pegar o meu celularzinho e gravar eu tocando. E, gente, eu tenho tanta vergonha, eu fico olhando assim, fico pensando, gente, esses vídeos de música, e principalmente os vídeos de eu, nossa, né, arranhando no violão que estão aqui no canal. Mas assim, né, enfim, é isso, eu queria dividir esse momento com vocês. Bom, eu espero que vocês tenham curtido, né, o vídeo, tenham achado o conteúdo legal, né? Eu não tenho certeza se gravar sobre esse tipo de experiência, sobre esses temas, assim, se vocês têm interesse, mas como eu gosto de compartilhar bastante coisa da minha vida aqui, principalmente a minha evolução e meu crescimento nas coisas, eu achei que seria relevante pro canal, sim. Bom, deixa o like aí, compartilha com amigo, com amiga, né, que pode curtir esse tipo de conteúdo e tal, e que pode também estar se sentindo inseguro aí pra fazer apresentação de música. Tá bom? E se inscreve no canal porque tem vídeos novos todos os dias. Beijo, meus queridos, fiquem com Deus e muito sucesso pra vocês, futuros músicos.